Glória a Jesus. A paz do Senhor, igreja. Quero louvar a Deus por me dar essa oportunidade de passar esse domingo com os irmãos aqui. Foi bênção de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a obra de Deus aqui em Campos. Agradecer ao pastor Elias, sua muito digna esposa, que nos proporcionou um dia maravilhoso, um almoço muito especial. Deus abençoe ele, dando saúde, fortalecendo cada dia mais, bem com todos os companheiros. Deus abençoe os irmãos, que o Senhor continue fortalecendo a vida de cada um. Meus queridos, amanhã nós estaremos retornando para Carangola e continuo pedindo as orações dos irmãos a meu favor, para que Deus continue fortalecendo a minha saúde. Deus operou um grande milagre na minha vida e eu estou aqui puramente pela graça do Senhor nessa noite. Os irmãos olhem pela nossa igreja ali em Carangola, para que Deus estenda as suas mãos e também nos abençoe no desenvolvimento da obra de Deus ali na cidade de Carangola. Precisamos muito, muito das orações dos irmãos. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 8. Eu não costumo ler muitos versículos para pregar, mas como a igreja está sentadinha, está acomodada, eu não estarei cansando os irmãos. Eu vou ler um texto um pouquinho mais longo aqui, com a paciência da igreja, nessa noite. A partir do primeiro versículo, por gentileza, João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ouvindo, porém, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Glória a Jesus. Palavra conhecida dos irmãos, um texto muito familiarizado com a igreja. Porém, eu quero extrair desse texto alguns princípios que o doce Espírito Santo revelou ao meu coração e aplicar para nós aqui, para a nossa vida nessa noite. Meus amados, esse texto aqui, ele está envolvido numa grande comemoração na cidade de Jerusalém. Estava acontecendo nessa ocasião uma festa
muito movimentada no calendário judaico. É a chamada Festa dos Tabernáculos. Nessa festa, os judeus, eles preparavam cerimoniais religiosos e chegavam até a habitar em tendas para relembrar o tempo da peregrinação do povo de Israel no deserto. Jesus estava em Jerusalém, mas ele só compareceu nessa festa no último dia, no dia mais movimentado da celebração. Nesse dia, o sacerdote pegava uma vasilha previamente consagrada, reunia o povo, e eles caminhavam numa grande passeata pelas ruas de Jerusalém, até um conhecido tanque chamado Tanque de Siloé. E lá no Tanque de Siloé eles adoravam ao Senhor, cantavam louvores, e o sacerdote tirava da água desse tanque, nesse recipiente, previamente separado para isso, para esse cerimonial, e quando ele tirava dessa água, eles faziam tipo um culto, uma celebração perto do tanque, e voltavam para o templo, trazendo essa vasilha de água. Quando eles voltavam para o templo, voltavam cantando pelas ruas, e a grande celebração acontecia no final dessa festa, na conclusão desse evento. Quando eles chegavam dentro do templo, eles transformavam a festa dos tabernáculos em um verdadeiro culto de gratidão ao Senhor. Eles agradeciam a Deus pela colheita e, ao mesmo tempo, pediam ao Senhor para abençoar o próximo ano, para que fosse próspero a próxima colheita, tivesse chuva abundante, que Deus abençoasse a terra. Nessa celebração de gratidão, pedido de bênção, o sacerdote levantava aquela vasilha de água, proferia algumas palavras de bênção e derramava água sobre o altar à vista de todo o povo. Era muito solene essa celebração. O povo tinha um temor, um respeito muito grande por esse ato. Quando a água corria o altar, ela caía no chão. Quando a água caía no chão, o povo então celebrava com muito vigor ao Deus de Israel, agradecendo pela colheita abundante e pedindo, Senhor, que a próxima colheita seja melhor do que essa. Porém, quando eles estavam terminando o cerimonial, no último dia, o grande dia da festa, Jesus, ele quebrou o protocolo da cerimônia, irmãos. Parece até incoerente da parte de Cristo, mas Jesus estava lá no meio do povo, e ele resolveu interferir no cerimonial, uma coisa talvez a visão de alguns antiética, e ele tomou a palavra e começou a trazer um sermão muito forte. Ele pregou aquele célebre sermão dizendo assim: olha, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. E aquilo ali revoltou os anciões judeus, a liderança judaica e alguns do povo, porque Jesus, ele quebrou o protocolo e interferiu num cerimonial judaico muito sério. Eu quero dar uma parada aqui na introdução da minha palavra e dizer para os irmãos: Jesus não precisa pedir licença no culto que ele está presente, irmãos. Eu vou repetir para os irmãos que é uma coisa muito forte que eu estou dizendo aqui. Jesus aqui dentro, ele não precisa pedir licença, ele não precisa dar explicação e não precisa pedir oportunidade na hora que ele quer falar, porque ele tem toda a autoridade para quebrar protocolo do culto a hora que ele quiser. E eu vou ser um pouquinho mais profundo essa noite. Tem culto, irmãos, que é até bom Jesus quebrar protocolo dele. Tem culto que ele está caminhando para um lado tão ruim, que a gente fica até com medo como é que vai terminar a situação.
Mas quando Jesus ele quebra a protocolo do culto, o culto muda no mesmo instante. E eu quero dizer para os irmãos que Jesus ainda é o mesmo. Ele não precisa pedir licença para ninguém aqui. E Jesus também, irmãos, ele não precisa pedir oportunidade. A igreja é dele, o altar é dele, o culto é para ele, tudo aqui é para a glória dele. Ele quebra protocolo. Jesus ele mexe na programação da festa. Ele tira quem foi convidado para pregar e coloca de última hora quem ele quer que prega. Ele muda o sermão do pregador quando ele quer mudar a hora que ele achar melhor. E eu vou dizer uma coisa, é bom quando Jesus ele resolve quebrar a nossa protocolo. E eu tenho uma notícia boa para te entregar. Você que achou que veio de casa com o culto planejado na cabeça, se enganou. O culto que Jesus está presente, ele pode mudar a situação a qualquer momento. E a presença de Deus está neste lugar, e a protocolo pode ser quebrada a hora que ele quiser aqui essa noite. Eu me lembro de um pregador muito famoso que estava num culto, irmãos, pregando. Ele preparou um sermão muito forte para pregar. Pode pedir o tecladista para ajudar de novo, pastor? Tem problema o senhor? Cadê o tecladista? Vem para cá, um irmãozinho. Amém? E ele estava pregando um sermão muito forte, irmãos. E nesse sermão, aquele dia não deu muito certo. Porque a gente que é pregador pentecostal tem esse negócio de falar que não deu muito certo. Quando é que a gente fala que não deu muito certo? Quando o povo não dá muito atenção à mensagem, não se manifesta muito. Pregador pentecostal não gosta de culto parado, irmãos. Pregador pentecostal gosta de culto movimentado. E quando o culto não movimenta, a gente fica assim, desesperado em cima do altar. Parece que a coisa não está andando do jeito que a gente queria. Porque na cabeça do pregador pentecostal, mensagem boa é aquela que movimenta o povo. Só que isso aí não está na mão do pregador. Isso é obra do Espírito Santo, exclusividade dele. Tem culto, irmãos, que você não precisa forçar. O negócio acontece fluimentemente. Mas tem culto que nem forçando não vai. E eu vou repetir o que eu falei de manhã. Se forçar é pior. E naquele dia ele começou, irmãos, a pregar. E a igreja não dava glória. Ele começou a bater nos irmãos. Porque a gente tem essa atitude. Povo frio, povo que não dá glória, povo que não sente a presença de Deus. E começou a bater na igreja. E quanto mais ele batia na igreja, aí que aborreceu o povo e a coisa entristeceu. E o Espírito Santo chegou no ouvido dele e falou assim: olha, para o que você está pregando, manda o povo cumprimentar um ao outro aí embaixo e dizer para quem está do lado assim: o Senhor te trouxe aqui para te dar a vitória. E ele temou com o Espírito Santo. Ele disse: eu não vou fazer isso, porque não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Eu estou pregando uma mensagem de escatologia, eu estou pregando uma mensagem de fim dos tempos, de arrebatamento de igreja. Agora eu vou parar o culto no meio do que estou, para mandar o povo dizer que o Senhor te trouxe aqui para te dar vitória hoje. Tem nada a ver com o que eu estou pregando, vai ficar muito fora de contexto. E aí, irmãos, que ele foi tentar levar o culto naquele propósito dele, a coisa piorou mais ainda. O Espírito Santo foi no ouvido dele de novo, depois de uns 15 minutos, e falou assim: você vai fazer o que eu estou mandando, ou você quer que eu retire de toda a minha presença aqui de dentro desse culto? Se você quiser que eu retire, eu vou sair agora. Mas se você fizer o que eu estou mandando, vai dar certo. Irmãos, ele parou o culto, falou assim: gente, vocês podem me chamar de maluco, podem me chamar de doido, pode falar que eu estou ficando fora do contexto, mas eu vou fazer o que o Espírito Santo mandou. Ele virou para a igreja e falou: vira para quem está do lado, pega na mão desse irmão e diga para ele: o Senhor te trouxe aqui para te dar vitória. Irmãos, foi o suficiente. Ele não conseguiu nem pregar mais. A glória de Deus desceu no culto. O pessoal começou a sentir a presença de Deus. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Começou a renovar o povo. Um culto parado, de uma hora para outra, aquilo virou um culto movimentado pentecostal, porque do jeito de Jesus funciona. O jeito de Jesus pode não ser o jeito que eu quero, mas é o jeito que dá certo, porque ele conhece a igreja é dele. E ele terminou o culto debaixo daquela graça,
foi para o estande dele, que estava do lado de fora do galpão do culto, estava assinando lá uns livros, dando autógrafo para os irmãos, ele é escritor de livro. Uma mulher chegou perto dele, falou assim: ô pastor, eu vim cá cumprimentar o senhor pela mensagem. Eu moro muito longe daqui. Eu viajei 300 quilômetros de carro hoje, só para ouvir o senhor pregar. E eu saí de casa hoje num desespero muito grande. E eu falei com o Senhor: é o último culto que eu vou. Se o Senhor não falar comigo, a minha caminhada cristã encerra aqui. E eu sentei ali, e quando o senhor leu o texto, eu pensei assim: Deus não vai falar comigo. Porque a mensagem que ele está pregando é sobre arrebatamento, mensagem de fim dos tempos, tem nada a ver com o que eu estou vivendo. E eu comecei a anotar as referências que o senhor citou, que o senhor está pregando. Só que eu fui ficando tão fria no culto, tão abatida, que eu falei assim: eu vou embora, porque não adianta eu vir, Deus não quer falar comigo. Na hora que eu guardei o meu material na bolsa, que eu coloquei no ombro, que eu ia sair, o irmão que estava do lado pegou na minha mão. Quando ele pegou na minha mão, na hora que eu estava saindo da cadeira, falou: sua irmã, antes da senhora sair, Deus te trouxe aqui para te dar vitória. Na hora que ele disse essa palavra, algo mudou dentro do meu coração, algo mudou dentro da minha alma. O Espírito Santo me renovou ali na cadeira, e eu estou voltando para casa aliviada, curada na alma, transformada no coração, por causa dessa palavra. Irmão, eu sei que a gente gosta muito de uma ética. Eu sei que tem hora que a gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha, dentro do nosso mundo, dentro do nosso quadrado, mas Deus é muito maior do que isso aqui. Ele é maior do que a cerimônia, Ele é maior do que a celebração, Ele é maior do que o culto, Ele é maior do que o ambiente. E nessa noite eu tenho uma palavra: Deus vai quebrar o protocolo a teu respeito aqui essa noite. O pastor falou que a Assembleia de Deus tem hora que tem que bagunçar um bocado, senão o culto fica ruim, e eu vou na onda dele, irmão. Tem hora que, se Jesus não quebrar nosso protocolo, não sair um pouquinho da ética que a gente desenhou, o culto termina morto e sem vida. Mas hoje não vai terminar, porque o Jesus que quebra protocolo está aqui essa noite. Só quem está sentindo a presença real desse Deus maravilhoso, levante essa mão de profeta para adorar. Deus tem hora que quem tem que quebrar a protocolo do culto, irmãos. Jesus, ele pregou essa mensagem, e olhe para cá, irritou a liderança judaica que estava na celebração. Jesus, ele trouxe, irmãos, uma ira no coração do povo, porque a mensagem de Jesus quebrou o protocolo. A mensagem de Jesus colocou Jesus acima do cerimonial que eles estavam fazendo, daquela celebração, daquela liturgia. E eu vou dizer uma coisa: mensagem boa é essa mesmo, irmão. Mensagem que faz você rir demais, mas não te confronta, não mudou a tua vida. Mensagem que alivia, que, aleluia, faz muito carinho no nosso ego, isso não muda a vida de ninguém. Precisa falar a verdade com os irmãos: Jesus não me trouxe aqui para te servir o que você quer. Mensagem boa é aquela que você sai brabo com o pregador de dentro do culto. Mensagem que muda a vida, irmão, é aquela que você sai daqui nervoso com quem está pregando, porque a gente às vezes não gosta de ouvir a verdade e não gosta de ser confrontado. Jesus não é pizzaiolo para servir pizza para a tua vida. Jesus, ele tem a comida que ele quer te dar. E quer um conselho meu? A comida que ele trouxe aqui essa noite não é a que eu quero, não é a que eu gosto, é a que eu preciso aqui essa noite. Então tem hora que Deus te traz no culto, não é para você ser carinho, é para você ser confrontado dentro do trabalho. Tem culto que a gente pode ser até nervoso dele, mas o importante é sair transformado, é sair vivificado. Deus vai te confrontar com a palavra aqui essa noite. Jesus termina o culto, diz a Bíblia que os escribas e fariseus saíram irritados, fizeram uma reunião paralela. Eles falaram: vamos, amanhã a gente vai pegar Jesus, amanhã ele não passa. Perderam uma noite de sono, irmão, vigiando a mulher. Uma noite de sono vigiando a mulher. Ele sabia que essa mulher tinha uma vida duvidosa, tinha caso amoroso, estava em adultério. Ficaram vigiando ela para pegar no ato
adulterando, armando para o próximo dia para Jesus. Só que enquanto eles estavam vigiando a mulher, Jesus subiu para o Monte das Oliveiras e foi orar. Olha para mim aqui, irmão, não adianta armar para cima de quem está orando. É a maior perca de tempo tentar armar para uma pessoa que tem o joelho calejado na presença de Deus. Pode armar o que quiser, a oração tem poder de destruir as obras do inimigo. E eu vou tranquilizar a sua vida. Se você está orando aqui essa noite, pode colocar teu nome em boca de sapo, pode jogar terra de cemitério em cima do teu telhado, pode fazer o que quiser com a tua vida. Se você é um crente de oração, nada vai tocar em você, porque Deus tem compromisso com quem ora. Deixa perder noite de sono, deixa arquitetar o mal. O importante é que Deus cuida da sua vida. O importante é que o Senhor trabalha. O importante é que Deus protege aquele que busca a tua presença. E eu vou liberar uma palavra profética. Você está de pé porque ainda está orando. A tua família não caiu porque tem gente dentro daquela casa orando. Tua família não foi destruída, teu casamento não foi atingido por causa das suas orações, do seu clamor diante de Deus. A oração desfaz as obras do inimigo. Eu lembro de um testemunho muito engraçado que eu ouvi quando eu era adolescente. Uma irmã alugou uma casa numa rua muito na periferia da cidade, mudou, coisa normal, quem paga aluguel às vezes mudou para aquela casa. Ela foi morar parede e meia com uma vizinha muito simpática, uma mulher muito conversada. E a mulher, quando viu ela mudando, chegando com a mudança, já foi fazer as honras da rua. Cumprimentou ela, foi dar boas-vindas à irmã, sem saber quem que era. A irmã cumprimentou a mulher muito simpática, ofereceu café, aquelas coisas de vizinho, né? Aqui em Campos eu nem sei se isso acontece, mas lá em Carangola, cidade pequena, o povo ainda dá bom dia para o outro quando passa, vizinho toma café com o outro, uns negócios mais ou menos assim, irmão. E a irmã, muito simpática, a vizinha gostou da irmã. Só que a casa que a irmã alugou, o tanque dela ficava mais ou menos na parede que dava para o quarto dessa mulher. E pensa numa crente escandalosa, irmãos. Eu sei que aqui em Campos não tem, Carangola tem. Os crentes escandalosos, sabe aqueles crentes que dão um grito no meio da rua? Paz, varão! Às vezes você está até assustado, nem viu ele. Você está no meio dos colegas de trabalho e diz: e aí, crente? Cheio de Deus! Aquela gritaria para a rua fora, que a irmã mais ou menos assim. A irmã levanta de manhã, irmãos, cantando aquele corinho: não há Deus maior e não há Deus melhor. 6 horas, lavando roupa, e a vizinha dormia até meio-dia, e não gostava de crente. Ela descobriu a identidade da irmã por causa desse louvor, e ela colocada, deitada, disse: mas que desgraça é essa? Até ontem estava tão bem, achei que essa mulher era gente boa, se é hora de estar cantando nessa altura. E a irmã soltando o aço, irmãos, e a vizinha aterrorizada dentro de casa, colocava o travesseiro em cima da cabeça, parece que o hino atravessava, irmãos, a parede, o travesseiro entrava dentro do ouvido dessa senhora. Ela falou assim: não, crente aqui na minha lateral da minha casa não aceito. E a vizinha não sabia que essa dita cuja dessa mulher frequentava um terreiro de macumbaria. Chamou o pai de santo lá do terreiro lá, falou assim: olha, mudou uma senhora para perto da minha casa, e eu simplesmente quero que ela saia de lá. O pai de santo falou assim: olha, só tirar ela de lá? Isso é fácil. Compra uma galinha preta, um bocado de fumo, traz umas velas coloridas, vamos fazer um trabalho aqui, traz o nome dela. Na sexta-feira da próxima semana do trabalho, ela muda. Irmãos, a vizinha que nunca acordou cedo, vigiou até sexta-feira, escutou Não Há Deus Maior, de segunda a quinta, interruptamente, 6 horas da manhã, ela no tanque lavando roupa do lado de fora, e Deus Maior comendo em cima. Quando chegou na sexta-feira, a vizinha que dormia até tarde levantou cedo, ficou na janela para ver o caminhão de mudança chegar.
A vizinha levantou, irmãos, a irmã: uai, a senhora acordou cedo hoje, que bênção, Deus abençoe a senhora. Ela falou assim: hoje você não vai cantar não? Ela falou: bom só lembrar, eu estava esquecendo. Começou a cantar. E, irmãos, aquilo trouxe uma ira. E o caminhão de mudança chegou? Chegou nada, irmãos. Ela voltou no terreiro no outro dia e falou assim: olha, vim conversar com o senhor que o trabalho não funcionou. Ele disse: então vamos aumentar a oferenda. Em vez da galinha, vamos comprar um cabrito. Vamos matar um cabrito agora. E você traz mais vela, mais fumo. Vamos fazer um trabalho mais organizado. Na outra sexta-feira muda. E toma Deus maior na orelha mais uma semana direto, irmãos. Quando chegou na sexta-feira, levantou cedo. Hoje ela muda. Chegou na janela, a vizinha: que bom, a senhora gostou do corinho que eu cantei? Veio cá escutar. Começou a cantar de novo. Aí na segunda-feira ela voltou nervosa. Ela disse: olha, não funcionou. Ele disse: ah, não mudou? Não. Então tem que saber quem que é essa mulher. Tem alguma coisa por detrás dela diferente. A vizinha falou assim: não, uma senhora viúva, mora sozinha, 70 e poucos anos, senhora simples, vive de aposentadoria, não tem nada especial na vida dela. Uma macumbeira falou assim: não tem que a senhora viu, mas que tem algo especial, tem. Porque se não tivesse, ela tinha mudado. A senhora não sabe o que está acontecendo. Ela deve frequentar um outro terreiro e deve ter um guia acompanhando ela mais forte. A mulher falou assim: que terreiro, moço? Essa mulher é crente, vive para cima e para baixo com Bíblia na mão, frequenta uma igreja que é uma barulheira só, ela é escandalosa demais, canta todo dia. O macumbeiro falou assim: ela é o quê? Ela disse: crente e dessas igrejas que faz barulho. Ele falou assim: posso dar um conselho à senhora? Ela disse: pode. A senhora quer se ver livre dela? É o que eu mais quero. Paga um caminhão de mudança, a senhora, e muda de lá, porque ela não vai sair do lugar, porque não adianta mexer com esse povo que anda de joelho dobrado. Eu tenho uma notícia para te entregar, irmão. Muita gente quis ver o teu mal e você está de pé até hoje, porque Deus cuida de você. Enquanto você estiver na presença de Deus, nada vai chegar à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que te protege, é aquele que te sustenta. Só quem é guardado pela mão do Eterno, levante a tua mão para adorar o nome dele. Ele ainda está com você, te guardando. Glória, glória. Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Enquanto os escribas e fariseus perderam a noite de sono vigiando a mulher, Jesus está orando. No outro dia de manhã, Jesus desce. E naquele dia, irmão, Jesus nem entrou para o templo. Ele ficou no pátio, do lado de fora. E Jesus assentou, uma tranquilidade tremenda para ensinar o povo. Quando Jesus assenta para ensinar, vem os escribas e fariseus com uma confusão, irmãos, trazendo empurrada na mão, no braço, essa mulher que foi pegada em ato de adultério. Aí vem aquela confusão, gente com pedra na mão, aquele alvoroço todo, e chegaram lá, e Jesus sentado, tranquilamente ensinando. E o que me deixa impressionado com Jesus é isso: o pau quebra, e Jesus fica do mesmo jeito que ele estava, sentado ensinando, não se move do lugar. Irmãos, chegou aquele alvoroço, gente com pedra, uma mulher gritando, aquela confusão toda, e Jesus, do jeito que ele estava sentado, Jesus ficou assentado, nem se moveu do lugar. E eles tentaram atrapalhar o culto, bagunçar o culto. O problema é bagunçar um culto que Jesus está no controle dele. Irmão, pode fazer bagunça lá fora, pode transtornar lá na festa mundana, lá o pau quebra, o diabo faz o que quer, mas aqui dentro, com Jesus no controle, ninguém bagunça o culto, estraga o trabalho, faz desordem, porque aqui não é só o pastor Elias, não. A mão do Eterno está no controle dessa reunião aqui. Jesus está no controle aqui essa noite. Não tem escriba, não tem fariseu. Lá fora pode transtornar, aqui dentro não. O Senhor ainda está no controle. Jesus estava tranquilo, irmãos. Diz a Bíblia que eles chegaram com a mulher, julgaram ela nos pés de Jesus. Maior erro cometeram.
Você quer destruir uma pessoa, irmã? Leva para qualquer lugar. Mas nos pés de Jesus é a maior furada. Você quer matar uma pessoa, acabar com a vida dele, você leva ele para qualquer lugar. Mas se você colocou nos pés de Jesus, ninguém toca nesse cidadão mais. Nemanda ya seca lá ya narrácia. O melhor lugar do culto para se estar não é aqui no altar com o microfone na mão. O melhor lugar do culto para se estar é nos pés do mestre. Tem pessoas me ouvindo pregar sentado na galeria. Tem gente aqui embaixo do plenário da igreja que hoje não cantaram no coro, não fizeram parte da equipe de louvor, não tiveram oportunidade de subir aqui em cima e nem pegar no microfone, mas estão voltando edificados porque não entraram somente para a igreja, estão nos pés do mestre aqui essa noite. Nos pés de Jesus tem revelação, nos pés do mestre, irmãos, aleluia, tem palavra viva, nos pés do mestre tem renovo, nos pés do mestre tem cura, nos pés dele tem, aleluia, milagre para a tua vida. É por isso, enquanto Marta ficava lavando louça, servindo a casa, Maria sentada nos pés, ela foi zangar com Jesus, veio zangar com Maria, porque não pode zangar com quem está nos pés do mestre, porque quem está no pé do mestre, o problema não é só dele, é Jesus quem está no problema. E Marta falou: o senhor não fica transtornado ela me ajudar? Jesus disse: ó Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. E você vai ver Maria sempre aos pés do mestre. Quer um conselho meu, irmã? Deixa falar o que quiser, continue nos pés dele. Jogaram a mulher nos pés de Jesus, aí acabou. Trouxeram a mulher para ser salva. Queria matar a mulher e começaram uma reunião dizendo o seguinte: mestre, ela foi pegada no próprio ato adulterando. Na lei de Moisés tem uma cláusula que as tais deviam ser apedrejadas. Só que antes de apedrejar, a gente quer ouvir a sua opinião. O que o senhor tem a dizer a respeito? Irmão, cheio de furo essa acusação. Tudo fora do contexto. Jesus, irmão, não respondeu. Fez algo estranho. Diz a Bíblia que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. E não deu muita ideia, não. Do jeito que ele estava, ele ficou escrevendo com o dedo na terra. E aquele monte de gente com pedra na mão, e a mulher nos pés de Jesus ali, Jesus calado. Olha bem para meus olhos aqui. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Porque não é possível que é só em Carangola que a gente faça por isso. Você está no maior sufoco, no maior aperto, sendo ameaçado de alguma forma, e quando você precisa de Jesus, Jesus fica calado. Gente com pedra na mão, rapaz, um alvoroço tremendo, dirigindo a palavra ao mestre: Senhor, ela tem que ser apedrejada, mas tu, o que o senhor tem para dizer sobre isso? Jesus ficou calado, não disse uma palavra. Isso acontece demais, gente. Não sei se vocês já passaram por isso. Na hora que você mais precisa de uma palavra da parte dele, ele fica calado, simplesmente calado. E o pior é que é nos dias que a gente mais precisa ouvir alguma coisa. Tem dia que você, irmão, não está nem tão necessitado assim, ele fala. No dia que você está precisando, ele não fala, fica calado. Mas eu tenho uma notícia boa para dar aos irmãos. Jesus ficou calado escrevendo na areia, mas ninguém atirou uma pedra. Ninguém ousou dar uma pedrada naquela mulher. Você já observou, irmã, que você está num sufoco tremendo e Deus está calado, mas ninguém toca em você? Ninguém consegue tirar uma pedra, ninguém consegue te atingir. Quanto tempo você está orando e Deus está calado a esse respeito? Mas ninguém também tomou atitude nenhuma, e a casa está de pé, o casamento continua, as coisas estão andando na tua vida, porque Deus está em silêncio, mas está no controle. Está calado, mas está no controle. Eu sei que não é fácil, irmã, porque o silêncio de Deus dá um barulhão dentro da nossa alma e dentro da nossa mente. Parece que o coração não está funcionando, as coisas não estão adiantando nada, mas o Senhor me trouxe aqui nesse altar em Campos para te dizer que Ele está calado, mas o controle de tudo está na mão dEle.
Levante a sua mão para adorar o nome dele essa noite. Só quem está na mão do mestre aqui. Deus não te entregou uma profecia, não te deu um sonho, não mandou um profeta na tua casa. Está calado, mas enquanto ele está em silêncio, ele está no controle de tudo. Está na mão dele, 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 está na mão dele. E eu quero convidar você, adore a ele no silêncio nessa noite. Adore a ele enquanto ele está calado. Ele não está dizendo nada, mas ele está no controle. Se você crê que o silêncio de Deus não tira Deus do controle, adore a ele essa noite. Ele está calado, mas está te vendo. Jesus estava escrevendo na areia. E eu perguntei ao Senhor em oração. Eu disse: Deus, teólogo nenhum, vai. Eu posso ler todos os livros de comentário sobre o Evangelho de João. Tenho alguns na minha casa lá. Ninguém consegue definir o que Jesus estava escrevendo na areia. Eu disse: Senhor, eu tinha vontade de saber. Uma situação delicada dessa, Jesus tranquilo, escrevendo na areia. Existe pelo menos na Bíblia 3 vezes. Eu vou repetir 3 vezes que você vai encontrar o dedo de Deus escrevendo. Primeira vez, livro do Êxodo. Moisés passa 40 dias, 40 noites no monte. O povo de Israel lá embaixo. Josué no pé do monte. Lá em cima, nesse intervalo de tempo, Deus ele corta uma tábua de pedra e o dedo de Deus escreve o decálogo na pedra para Moisés. Diz a Bíblia que Deus escreveu com o dedo dele. Escreveu aquele negócio e entregou na mão de Moisés. A lei ela conseguiu agregar 613 preceitos. Mas a espinha dorsal da lei veio do dedo de Deus. Escreveu com o dedo. Segundo, livro de Daniel. Belsazar, corregente, na Babilônia, dá um sentimento narcisista nele, enlouqueceu. Nem foi ele que trouxe esses vasos, irmão. Foi parente dele, Nabucodonosor, trouxe lá de Jerusalém. Ele promove uma festa profana, cheia de deuses babilônicos, só gente da alta convidada para aquela festa, não tinha um pobre ali, só gente de razão social mais alta. No meio da festa, irmãos, Belsazar resolve tomar vinho nos vasos que Nabucodonosor trouxe lá do templo. E esses vasos eram consagrados e usados na adoração do culto em Israel. Deus deixou levar. Ele achou que não tinha problema. Posso falar um negócio com os irmãos? Vaso é vaso dentro do templo e é vaso fora do templo. Orebaxandaraça. Vaso é vaso dentro do culto e depois que o culto acaba. É vaso aqui em Campos e aonde você chegar, é vaso na mão de Deus. Não toque em vaso do Senhor. Belsazar está lá, irmãos, tomando vinho nos vasos que Nabucodonosor trouxe da Babilônia. Parece que encheu a taça da paciência de Deus. No meio da festa, Deus acabou com a festa. Eu vou repetir, Deus acabou. E eu quero que os irmãos entendam o que eu vou dizer. Deus é perito em fazer festa. Deus é capaz de fazer festa, irmão, em culto pequeno, sem convidado de fora, sem programação pré-agendada. Quem aqui já foi num culto que Deus surpreendeu você? Os irmãos já passou por isso? Você chegando num culto, dá uma olhada assim, assim, hoje vai ter osso para fazer esse culto. Quando você começa, irmão, o Espírito Santo toma conta do ambiente, aquele vira festa. Eu já participei de culto em Carangola, chuva descendo, e eu chegando na igreja e falei assim: é hoje só graça. Vai faltar um monte de gente, e faltava mesmo. Culto, irmãos, com os cantores não vinham, os meus melhores músicos não apareceram. Eu tinha que pegar o irmãozinho da sanfona e colocar ele na guitarra, para ele arranhar lá embaixo, para não ficar sem um instrumento nem da harpa. O pessoal do talento mesmo não apareceu. Eu tinha que catar dedo umas irmãs que cantavam mais ou menos a fazer o louvor. Mas pensa numa glória, gente. Pensa num poder que desceu naquele trabalho.
Coisa que eu queria que acontecesse no dia do congresso, Deus não fez. E coisa que eu não esperava acontecer num culto daquele naipe, Deus fez. Porque Deus é perito em fazer festa. Só que eu quero que você entenda, quando Ele quer acabar com a festa, Ele também acaba. Ô irmão, quando Deus quer acabar com a festa, Ele acaba. Belsazar numa maior festão, badalação toda, Deus simplesmente colocou uma mão, sem braço, escrevendo na parede do palácio. Irmãos, e olha que não apareceu nem o corpo, foi só a mão. Eu fico imaginando o dia que Belsazar estiver diante dele por inteiro. O dia que Belsazar tiver que dar satisfação a ele e não ver só a mão sem braço. A mão começou a escrever Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. O problema todo, irmãos, é que Belsazar começou a tremer e ninguém decifrava a escrita. Ele acabou com a festa, parou a música, tremendo na cadeira do palácio. Chama os entendidos, magos, experientes, inteligentes. Foi trazendo gente lá, irmãos, que era perito em escritas estrangeiras. Ninguém leu aquele negócio. A avó dele, a rainha, falou assim: meu filho, na época do seu avô, tinha um homem no reino dele. Procura ver se ele ainda está vivo e se ele é o mesmo que era antes. Ele é perito nesse negócio aí. Traz ele, ele vai entender isso aí. Quem que é? O nome dele é Daniel. Se ele for o mesmo até hoje, ela colocou essa ressalva. Se ele não mudou, ele consegue ler esse negócio aí. Irmãos, e foi muita gente inteligente. O problema todo é que Belsazar esqueceu de um negócio. Não adianta quem fez faculdade. Não adianta, irmãos, ir para os Estados Unidos fazer universidade fora. Quem entende de coisa de Deus é crente, gente. Quem entende das coisas espirituais é crente. Eu vou falar a verdade com os irmãos. Aqui em Campos tem muita gente aí que se julga intelectual aí fora, não entende nada do que eu estou pregando e nada de culto pentecostal. Mas tem crente aqui que não teve oportunidade de cursar uma faculdade, que quando Deus fala, ele entende o que Deus está falando, ele decifra o que Deus está falando, ele interpreta o que Deus está falando. Quem entende de coisa de Deus é crente. Daniel chegou, deu uma olhada e disse: eu interpreto. O que está dizendo ali? Que você foi pesado na balança hoje. Teu reino foi passado. Essa noite tu morre e acabou o teu reinado. É isso que está escrito ali. Lá em João, ao dedo de Deus de novo. Só que agora estava escrevendo na terra, na areia, na frente do povo, sem dar uma satisfação, só escrevendo. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que a lei era tão fria que Deus escreveu na pedra. O juízo é tão duro que ele escreveu na parede do palácio. Mas a graça é tão maravilhosa que para a mulher adúltera ele escreveu na terra. Porque na pedra é difícil de apagar, na parede do palácio é complicado tampar, mas na terra é tão fácil que a graça de Deus só passa a mão e apaga. Eu tenho uma notícia para te entregar, irmão. Graças a Deus que a graça do Todo-Poderoso está aqui essa noite. A graça dele está nesse lugar. Você pode até ter defeito, mas aonde o defeito humano chega, a graça de Deus é capaz de emendar a situação e fazer acontecer na tua vida. Sabe por que você está aqui? Por causa da graça. Sabe por que eu estou pregando aqui? Por causa da graça. Sabe por que o pastor Elias está dando certo aqui? Por causa da graça. A graça de Deus, ela surpreende. Só quem está sentindo a graça dele hoje, levante a tua mão para adorar. Tem graça nesse lugar. É a graça dele. É a graça dele. Jesus está calado, irmão. Empresário Jesus falou assim: mestre, e aí o que o senhor diz? Alguém que já participou de um julgamento no fórum? Eu nunca tive oportunidade de ir, já assisti pela televisão. Quando acontece algo
que a defesa não está por dentro do assunto. O advogado de defesa diz: meritíssimo, me dá mais um tempo para me rever os autos, dar uma lida no processo, montar meu esquema de defesa, marca para outro dia novamente o processo, o julgamento. Jesus não pediu tempo, não pediu para rever os autos. Todo mundo esperando um negócio difícil. Jesus, com uma frase, derrubou todo mundo, irmão. Levantou e falou assim: olha, faz o seguinte, quem aí achar que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E do jeito que ele estava, ele voltou e começou a escrever na terra de novo, tranquilo, simples. A mulher pensou assim: vou levar uma pedrada na nuca agora. Só que diz a Bíblia que começou dos mais velhos, soltaram pedras. Você já notou que Jesus tem o poder de desarmar a gente, irmão? Tem dia que a gente está fora de si. Até pastor é assim, irmão. Tem dia que a gente está meio desequilibrado. A gente está até de pedra na mão, caçando um para dar uma pedrada, está prontinho para atingir uma pessoa. De repente o Espírito Santo chega e te confronta, e ele te desarma. Orebai, andai, acena, gai, achai. Tem dia, irmão, que a gente é desarmado pelo Espírito Santo. A gente perde o controle emocional, se desespera, começa até a querer falar o que não deve, mas o Espírito Santo te ama tanto que numa palavra ele é capaz de te desarmar aqui essa noite. E eu vou entregar uma palavra. Você vai chegar em casa hoje, não vai confrontar ela, não vai brigar com ele. O que eu vou fazer, pastor? Vai fazer uma janta gostosa, sentar na cadeira, sentar na mesa, abraçar a tua família, orar com eles, vai ter reconciliação, liberação de perdão, porque Deus te trouxe aqui para te desarmar, porque é do jeito dele que resolve, é do jeito dele. Quem está entendendo a palavra, levante a tua mão para adorar. Deus está desarmando o crente aqui hoje. Jesus levantou e disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A mulher está lá, irmãos, no mesmo lugar. Aonde, pastor? Nos pés do mestre. Fica quieto aí. Se sair daí, toma pedrada. Tu não tomou pedrada porque está nos pés do mestre. Fica onde você está. Não sai, não arrede o pé daí. Uma outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui. Antes de Jesus tratar com a mulher, tratou com o povo que estava acusando ela. Olha para cá, irmão. Jesus vai tratar o teu caso. Só que Jesus vai dar uma limpeza na sua vida primeiro. Pastor, por quê? Porque tem gente demais dando palpite. Tem gente demais se envolvendo onde não deve. Tem gente demais opinando no teu casamento, na vida do teu filho. Jesus vai tirar um bocado de gente da sua vida, irmão. Tem gente aí que Jesus precisa tirar primeiro, para depois tratar com você. Pastor, mas Jesus tira, irmão. E o problema é que Deus está tirando e você está insistindo para a pessoa ficar. Quer um conselho desse humilde pregador? Se é Deus quem está tirando, deixa Deus levar. Porque se Deus está tirando alguém, não era nem para ter entrado na tua vida. Se Deus está tirando é porque o Senhor sabe por quê. Deixa Deus tirar. Tem gente aqui que Deus vai levar para longe, irmão. Você vai sentir até saudade e falta, mas depois você vai entender por que Deus está tirando. Porque tem pessoa que se Deus não tirar, Ele não pode operar na tua vida. Então deixa Deus limpar. Deixa Deus tirar do teu Facebook. Deixa Deus tirar do teu Instagram. Deixa Deus tirar de perto da tua casa. Deixa Deus levar embora para longe, irmão. Tem coisa que Deus tem que levar para longe, para depois tratar na tua vida o que precisa ser tratado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Levante a sua mão por um minuto só. Deixa Deus levar embora. Tem pessoa que Deus vai ter que afastar de você, porque Deus precisa levar para longe, para depois tratar o que Ele precisa ser tratado na tua vida. Só quem está entendendo, fecha a tua mão, toma posse dessa palavra, e eu vou te dar 10 segundos para adorar o nome dEle. Deus está tratando com alguém nesse ponto da mensagem. Vamos ficar de pé, com a permissão do pastor Elias. Depois que Jesus parou de escrever no chão, tirou aquele monte de gente do cenário, aí ele virou para a mulher e falou assim: minha filha,
cadê os teus acusadores? Ela levantou os olhos, irmão, deu uma olhada. O Senhor, não ficou nenhum. Ninguém me acusou. Foram todos embora. Agora ela está diante de um que tem poder de condenar ela. Só que o interesse dele não é condenar. O interesse dele é absolver. Tem hora que a gente quer que ele condena, não é isso? Alguém já fez umas orações esquisitas, irmãos? Eu, quando era novo, eu já fiz. Sem um pingo de juízo na cabeça. Ficar com raiva de alguém e dizer: Senhor, você vai deixar isso aí? Vai tratar com ele não, Jesus? O que ele fez comigo aí? Estou te servindo aqui, ó. Uma vontade de pedir a Deus assim: quebra pelo menos um braço dele, Senhor. Faz ele ser mandado embora do serviço, pelo menos isso. Eu vou ficar satisfeito. Só que Deus, ele não trata desse jeito. Jesus olhou para a mulher e falou assim: filha, nem eu vou te condenar. Só vou te dar um conselho. Vai, mas não torne a continuar no erro. Não peques mais. Aquela mulher, irmãos, nunca mais ela foi citada na Bíblia. Eu não sei a identidade dela. Mas uma coisa eu posso dizer com toda autoridade: ela nunca mais esqueceu aquele momento da palavra. Quantos aqui era para estar condenado essa noite? Tem hora que a gente, irmãos, por estar na casa de Deus, se sente melhor do que os outros. A gente acha que a gente é muito santo, muito perfeito. Vou te dizer uma coisa, irmã. Você está aqui porque Jesus não te condenou. Porque a graça te alcançou. Porque o poder do Espírito Santo foi grande na tua vida. Se não fosse a graça maravilhosa do Eterno, eu e você não estaríamos aqui essa noite. Tem gente aí que está na sarjeta. Eu não sou melhor do que eles, não. Eu só estou aqui nesse púlpito pregando por causa da graça do Eterno. Aonde a graça está, muda tudo, irmãos. Você quer ver uma coisa? Faz um levantamento da sua vida. Do dia que você encontrou a graça de Jesus para frente, e quem era você da graça para trás? Tem gente aqui, irmão, que a família dele mudou por causa da graça. Tem pessoas aqui que não tinha nem casa para morar. Hoje tem casa de aluguel, pagando aluguel para ele. Isso tudo é porque a graça entrou na sua casa e mudou toda a situação. Orabai Xandanassa. Aonde tem graça, Deus muda tudo. Deus muda tudo. Deus muda tudo. Tem pessoas aqui que era para estar morta hoje. Porque do jeito que você bebia, o álcool ia te matar. Só que a graça te encontrou primeiro. A graça chegou primeiro, irmão. Ninguém te machucou, te arrebentou por causa da graça.